que é o pós-modernismo? Quem foram os filósofos? Quem são os filósofos pós-modernos? E será que é verdade o que dizem a respeito do pós-modernismo, que se trata de uma filosofia distorcida, perigosa? Vamos tentar nesse vídeo compreender o pós-modernismo da maneira mais objetiva possível, para realmente enxergar quem são os filósofos por trás dessa nomenclatura, que não é nem uma corrente filosófica, não há uma unidade de pensamento que perpassa a obra de Michel Foucault, Deleuze, Habermas, Derrida, entre outros. Há pontos em comuns, sendo o maior deles a necessidade de encontrar novos rumos de pensamento, deixando para trás os pressupostos, a metodologia e as categorias de pensamento da tradição filosófica moderna. Para entender o pós-modernismo, a gente precisa voltar ao estruturalismo, linguística. Saussure, que foi o seu fundador, vai falar sobre as estruturas, sobre um conjunto, um todo que tem as suas partes, e para entender o todo é preciso entender a relação entre as partes. Mas o todo é mais do que as suas partes. Ele é uma unidade consistente. E da perspectiva estruturalista, cabe ao pensamento descrever as estruturas nos mais determinados domínios, ou seja, há um rompimento com a subjetividade e a filosofia da consciência presente na tradição moderna, em Kant, em Hegel, a favor de uma análise estrutural desses todos, né? Seja na linguística, seja na biologia, seja na história, qualquer que seja o seu campo. Cabe aos filósofos, portanto, estudar, analisar e descrever essas relações dentro desses sistemas. O estruturalismo de Ferdinand de Saussure vai ser continuado também pelo Claude Lévi-Strauss, antropólogo, e muito depois esses filósofos que são popularmente chamados de pós-modernos, como Deleuze, como o Foucault, vão ser chamados de pós-estruturalistas. Eles vão receber uma influência dos estruturalistas por esse rompimento com a tradição moderna, que enfatizava o sujeito, né, a subjetividade, a consciência, pressupunha a busca pela verdade como a tarefa da filosofia, né, não tinha essa interdisciplinaridade que vai começar a aparecer, sobretudo nos pós-estruturalistas, interdisciplinaridade com as artes, com a psicanálise, com outros campos que raramente filósofos adentravam anteriormente para fazer um trabalho filosófico, para pensar o mundo. Agora, entrando no pensamento dos pós-estruturalistas, a gente pode começar com o Foucault, que foi um filósofo muito influenciado pelo Nietzsche e que vai partir do conceito do Nietzsche de genealogia para fazer uma análise genealógica. A metodologia genealógica, então, é uma análise histórica da formação de determinados discursos. Foucault vai se interessar muito pela atuação do poder na sociedade. Ele vai buscar destrinchar como que o poder se manifesta. Nietzsche publicou A Genealogia da Moral, em que ele faz uma análise histórica do surgimento dos valores morais da tradição ocidental. Foucault pretende fazer a mesma coisa, por exemplo, em Vigiar e Punir. É claro que os objetos de estudo são outros, mas Foucault ele vai trabalhar com essa metodologia genealógica, buscando a gênese de um determinado objeto, e também vai trabalhar com a metodologia arqueológica, que ele vai fazer, por exemplo, em As Palavras e as Coisas. Quais são os pressupostos subjacentes de uma determinada tradição? Ele vai buscar esses pressupostos e expor
explicitar o que está implícito. Há, por exemplo, a ideia de que o homem é uma invenção recente. O homem, de acordo com Foucault, tal como a gente compreende hoje, foi moldado pelas ciências naturais no século XIX, pelo subjetivismo de Immanuel Kant no século XVIII, de que nós representamos o mundo. Então, isso tudo que a gente pode dar como dado, né, na nossa cultura, para Foucault é muito recente. É influenciado por ideias que têm pouquíssimos anos, né, no conjunto da história da humanidade. Vamos falar um pouco agora sobre Gilles Deleuze, que também foi um dos grandes filósofos desse contexto do pós-estruturalismo. Deleuze vai também, sob muita influência de Nietzsche, ele vai inclusive escrever Nietzsche e a filosofia, ele vai escrever sobre vários filósofos marginalizados na tradição de pensamento ocidental, como também Spinoza, Leibniz, até David Hume, em certa medida, e ele vai buscar criar novos conceitos a partir das ideias desses filósofos, como possibilidades de estabelecer esses novos rumos para o pensamento. Então, ele não vai ter uma filosofia sistemática, assim como Foucault, assim como Lyotard. Todos esses filósofos do pós-modernismo ou do pós-estruturalismo já vão tentar ultrapassar esses pressupostos, essa metodologia de que a filosofia busca a verdade, a filosofia precisa erigir um sistema do saber. Tudo isso, mais ou menos, que acaba, né? Já havia acabado no Nietzsche, mas esses filósofos muito tributários, tanto de Nietzsche, quanto de Heidegger, quanto de Wittgenstein, vão buscar estabelecer isso no pensamento contemporâneo. Então, Deleuze ele vai também ultrapassar as fronteiras da filosofia. Ele vai dialogar com a psicanálise. Ele vai escrever o Anti-Édipo em parceria com Félix Guattari, e eles vão criticar os pressupostos da teoria freudiana e vão buscar retrabalhar as possibilidades da prática psicanalítica. E Deleuze vai dialogar com as artes. Ele vai, inclusive, estudar as artes filosoficamente, sobretudo o cinema. Eu tenho aqui no meu canal 2 vídeos dos 2 livros de Deleuze sobre o cinema. Cinema 1, Imagem em Movimento, e Cinema 2, Imagem em Tempo. Recomendo muito que você assista. Entre os filósofos, Deleuze foi quem mais levou a sério o cinema, quem mais se preocupou a estudar o cinema. E eu, falando como cineasta, gosto bastante da teoria dele. Outro aspecto é o aspecto da liberação do corpo, né? Da revalorização do corpo, do desejo, coisas que ficavam no escanteio, suprimidas, esquecidas na tradição filosófica. Mas vai ser Jean-François Lyotard quem vai cunhar o termo pós-moderno, com o seu livro A Condição Pós-Moderna, de 1979. Lyotard vai ser um filósofo muito crítico ao capitalismo e muito crítico, como os outros, à tradição filosófica moderna. Ele vai dizer que as grandes narrativas acabaram. É o fim dos grandes sistemas na filosofia. Agora, a filosofia, ela é um diálogo, ela é uma forma de discurso, é uma forma de pensar o mundo sem os pressupostos da tradição iluminista. O que a gente pode enxergar como o grande ponto em comum entre todos esses autores é a necessidade de encontrar novos rumos para o pensamento, superando os sistemas, as grandes narrativas e os pressupostos do iluminismo. A influência de Nietzsche, Marx, Heidegger e Wittgenstein, bem como dos estruturalistas, é significativa. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui e confira agora o meu vídeo sobre o Wittgenstein e sua teoria da linguagem para entender a importância da filosofia analítica no século XX, que também influenciou os ditos pós-modernos. Até o próximo vídeo.